Olá, querido empreendedor, querida empreendedora, que segue aqui o nosso podcast, Novamente Cash, que é o seu podcast de economia criativa, inovação e que vem trazendo cada vez mais conteúdos para poder te ajudar aí nesse seu desenvolvimento pessoal, no seu empreendedorismo, nas suas negociações, nas suas vendas. E hoje eu estou com um convidado especial que eu queria chamar há muito tempo e que, graças a Deus, deu tudo certo. Ele está aqui, que é o Ricardo. O Ricardo, ele trabalha com vários temas de desenvolvimento pessoal. Ele vai se apresentar aqui para a gente. Conta um pouquinho de sua experiência profissional. Obrigado, Rodolfo, pelo convite de estar aqui no seu podcast, né, no InovaCast. Para mim é um maior prazer falar com você, falar com a sua audiência e você que nos assiste aí, preste bem atenção, que o tema de hoje é super importante e pode mudar a sua vida. Então, me chamo Ricardo Patrese, tenho 32 anos, tenho algumas formações na área de desenvolvimento humano, né? Sou formado em educação física, sou formado em psicanálise, então, dentro desse mercado da psicanálise, eu migrei mais para o do desenvolvimento humano por uma questão mais de necessidade, onde eu identifiquei, Rodolfo, que as pessoas elas não têm resultado por problemas comportamentais mesmo, né, emocionais, onde estão as maiores causas. Porque quando eu atuava como profissional de educação física, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia ter o resultado que eu gostaria das pessoas. Sim, Porque elas tinham uma trava emocional, é o que impediam elas de terem melhores resultados. Então, com essa dúvida, essa incógnita, né, eu fui buscar por que que as pessoas elas se comportavam como se comportavam e eu acabei chegando no mundo do desenvolvimento humano e pessoal. E depois que eu entrei nesse mercado, eu não consegui mais sair e nossa, que larguei a legal. educação física. Larguei assim, né, a forma de atuação que eu atuava e hoje em Sim. dia eu atuo na educação física, mas com a parte educativa, ajudando as Hum, pessoas, né, agregando a parte comportamental para que elas consigam associar a vida delas a bons hábitos, isso é sempre importante. associada ao exercício para que elas consigam, com esses bons hábitos, perpetuar, ter mais longevidade, mais vitalidade, conseguir viver para ver filhos, netos, bisnetos, né? E ela ter mais força, ter mais saúde, força para poder curtir a vida, né? Acho Verdade. que o maior benefício do ser humano, né? Quando Deus nos dá a vida, é a gente aproveitar a vida da melhor maneira possível. E a gente só consegue aproveitar a vida se a gente cuidar dela. E o Sim. exercício físico é um dos principais fatores que vai nos ajudar a ter mais vitalidade. É verdade, é muito importante essa questão, né? E do desenvolvimento humano, eu sou socióloga. Eu Aham. não falei para você, mas eu sou da sociologia, mas eu também fiz gestão de recursos humanos, Uhum. porque eu sempre gostei de trabalhar nessa área, né? Atualmente eu Aham. faço um mestrado em inovação e comunicação, economia criativa, que é o tema aqui do nosso podcast. Aham. E eu sempre gostei muito desses assuntos. E o tema de hoje é um tema assim que para mim é o que mais a gente vê acontecer. Até Sim. comigo às vezes eu tenho que lutar contra. Porque é difícil, né? Que é o nosso Muito. tema de hoje, que é procrastinação. Para começar, assim, o que, que seria uma definição? O que, que é procrastinação? De forma bem simples, Rodolfo, a procrastinação, eu sempre gosto de dizer que ela cabe na mão, né? Nesses 5 dedos. O Sim, que é a procrastinação? É adiar um compromisso importante, sem motivo relevante, para ficar tranquilo, sossegado, de boa, mesmo sabendo das consequências. eita, Olha como é simples, né? Então, assim, isso aqui consegue explicar bem. Como é sim, que é a procrastinação? Eu trago um segundo significado para procrastinação, que é o quê? É o ladrão do tempo, o assassino das oportunidades e o maior inimigo da realização pessoal. Porque a procrastinação ela vai roubar todo o teu tempo que você sim, tem livre, que você poderia fazer outras coisas. Né? Ela assassina suas oportunidades, porque as oportunidades quando vêm você não está preparado, ou você se sente seguro por uma série de outros fatores, e ela se torna o seu inimigo da realização pessoal porque você não consegue realizar nada. é verdade. E assim, você falou que também é da psicologia, né? Aham. Você acha que tem alguma relação, assim, entre fatores psicológicos e o fato da Muito. pessoa ter esse hábito? A procrastinação ela tem uma série de fatores. Entre eles, um dos principais fatores que eu considero muito forte, que é o fator social. Hum, Então, esse fator social ele foi construído desde quando a gente saiu do ventre da nossa mãe. sim, Porque, olha só, quando a gente é criança, Rodolfo, a gente tem muitas promessas quando criança. Se a gente é danado, a gente tem a promessa que se a gente ficar quieto, a gente vai ganhar uma balinha. sim. Essa balinha não chega. Nunca chega. Nunca chega. Se a gente não quer comer no almoço, por exemplo, minha mãe dizia muito: meu filho, se você almoçar, eu vou levar no parque de noite. Aí quando dava na hora da janta, eu disse: mãe, eu quero o parque. Não, meu filho, você tem que jantar. Depois da janta eu vou lhe levar no parque. Esse parque nunca chegava. Então a gente começa a perceber que dentro desse contexto social,
com as falsas promessas que as pessoas fazem para nós, a gente começa a se sentir que a gente não é valorizado. A gente começa a sentir que as coisas não são importantes. Então, isso inconscientemente gera em nós, seres humanos, que a gente pode adiar as coisas. Que as coisas elas não vão acontecer. Porque a gente não é importante, porque a gente não é privilegiado, por uma série de coisas. Esse é o fator social. Só que a gente tem também um fator comportamental dentro disso. Sim. Associado a esse fator social. Né? Que ela entra muito grande dentro do fator comportamental a uma disfunção que a gente desenvolve. É disfuncional o comportamento da procrastinação quando ele é exagerado. Procrastinar, todo mundo procrastina. Todo mundo procrastina. Todo mundo não tem esse que vai dizer assim que não, eu sou 100% focado, objetivo, isso não existe, né? Não tem como. Mas assim, você acredita que problemas de autoestima, crenças assim também influenciam? Muito, porque olha só, eu costumo dizer, Rodolfo, que existe as PPS da procrastinação. O que são essas PPS da procrastinação? São programações procrastinadoras sistematizadas. Então a gente tem as 5 principais delas. Sim. Quais são essas 5 principais? A primeira é: ninguém manda em mim, não me dê ordem. Então, quando alguém pede para você fazer alguma coisa, essa pessoa às vezes ela faz um pedido de forma imantando, quando a gente é adulto, a gente não faz de birra. Sim. A gente é contra esse pedido, então a gente não faz. Por mais que seja pro nosso bem. Então, esse é o primeiro. Então, quando a gente tem um compromisso para fazer e alguém cobra a gente daquilo, ninguém manda em mim, não me dê ordem, eu não vou fazer. A pessoa não procrastina de propósito. Pelo ego demais, às vezes arrogância, às vezes ela não quer se sentir humilhada só porque alguém pediu algo para ela fazer. Então esse é um segundo fator. O primeiro fator. O segundo fator é: a vida é muito curta. Eu já ouvi muito isso. A vida é muito curta para perder tempo na academia, para perder tempo na alimentação, dieta, tem que comer o que eu gosto. Eu já ouvi isso várias vezes. Muito, a gente escuta isso toda hora. A vida é muito curta para economizar dinheiro. Pra você investir. Muito, já ouvi isso diversas vezes. Moço, vamos gastar, a vida é hoje, a vida é agora. Então, assim, essa frase é um segundo fator que impede a gente de agir de forma positiva na nossa vida. Por que algumas pessoas não investem? Porque elas procrastinam o investimento, elas vão em busca do prazer imediato. Sim. E isso é uma programação. É verdade. Né? Uma terceira programação é a dicotomia incrível / horrível. Ou seja, se isso que eu vou fazer não é incrível, então é horrível. É aquele negócio da pessoa querer fazer ou faz perfeito ou não faz. Exatamente. Aí fala, não consigo fazer perfeito, vou nem fazer. Exatamente. Isso acontece muito, né? Toda hora. Então, o perfeccionismo aí já atrapalha. Muito, muito. Aí a gente vai falar daqui a pouco o que é que está relacionado com esse perfeccionismo. Então, você que é perfeccionista, segura aí que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Sim. Né? A quarta programação é a intolerância à incerteza. Como assim? Tem a ver com ansiedade ou não? Um pouco, porque assim, ninguém quer correr risco. A pessoa ela sempre quer fazer algo tendo a certeza do resultado. Sim. Ela não quer fazer algo sabendo que pode dar errado. Ou achando que pode dar errado. Ou não tendo certeza daquela decisão dela ser assertível. Então, se ela não tiver a certeza absoluta, a segurança que aquela ação, aquela decisão dela vai trazer um bom resultado, ela procrastina, ela adia aquela decisão. Entendi. Eu conheço várias pessoas assim. E como que a pessoa sabe, tem um sinal assim de que ela tá procrastinando? Porque tem muita gente que não se identifica, que não tem esse autoconhecimento de dizer que, olha, eu tô com um problema, eu tô procrastinando demais. Ela não consegue ver isso, né? Ó, eu vou só falar o próximo que entra muito no que você perguntou, que é o quinto PPS, a quinta programação procrastinadora sistematizada, é complexo de inferioridade. Então a pessoa ela superestima algo que ela quer alcançar, talvez um compromisso, alguma coisa, e ela subestima a capacidade dela. E ela sempre acha que ela não está preparada, que ela não tem habilidade ou competência suficiente para fazer aquele compromisso, ou para entregar, ou para fazer alguma coisa. Então esse complexo de inferioridade, que inclui aí na baixa autoestima, ele é um outro fator que leva as pessoas a procrastinar. Aí ele entra nessas 5 PPS principais. Tem várias, né? Sim. Mas aí, voltando à tua pergunta, dentro da questão do autoconhecimento, eu sempre gosto de falar, Rodolfo, que o autoconhecimento, ele nada mais do que a autoobservação. Sim. O famoso autoconhecimento é você se observar, você entender como é que você toma as suas decisões, você entender como são os seus comportamentos. Então, como é que você sabe que você procrastina? Basta você olhar para os objetivos de vida que você tem, para os sonhos que você tem, para as metas que você tem, para o comportamento que você tem, às vezes, em não tomar decisão.
aquela pessoa que não consegue... Ela sempre joga pro outro, ou espera que alguém decida. Exatamente. E esse esperar que alguém decida ou jogar pelo outro é porque ela não consegue ter ações assertivas dentro de um objetivo para ter resultado, que ela acaba desistindo de continuar agindo porque ela não tá vendo o resultado e ela espera que o mundo ou alguém resolva aquilo para ela. Isso acontece muito, né? Toda hora. Demais, assim. Toda Os hora. meus alunos, assim, eu percebo muito isso neles. Que, por exemplo, às vezes, você vai fazer o Enem? Não, não vou fazer o Enem. Mas às vezes ele não vai fazer o Enem porque ele acha que ele não vai dar conta. Ele tá esperando alguém ir lá resolver pra ele, dizer pra ele um cálculo mágico que vai ficar fácil. E aí ele procrastina pra, tipo, dizer quando deu errado. Falar, não, porque eu quase não estudei, quase não deu tempo, entendeu? Não tive tempo, né? A história e sempre do tempo. a desculpa do tempo. E quando a gente vê, nesse caso, Rodolfo, a gente percebe, se a gente parar pra pensar agora, você que tá assistindo aí, se você parar pra pensar agora, a gente vai perceber que muita coisa mudou. Por exemplo, na época dos nossos avós, dos nossos pais, avós, né, tataravós aí, bisavós, eles, para ter alguma coisa, eles passavam por um processo mais longo. Tudo tinha um processo mais longo. Só que hoje as coisas estão mais fáceis. Só que a facilidade que as coisas estão hoje, a gente quer levar para nossa vida, para os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas. A gente quer pegar a mesma facilidade e levar para isso, sem vivenciar um processo. Por exemplo, se você fosse comer, sei lá, 20 anos atrás, uma canjica de milho, sei lá, no interior, em outro lugar, você tinha que desmatar o local que você ia plantar. Sim. Aí tocar fogo. Aí você tinha que esperar o momento certo antes da chuva para começar. Aí você tinha que, antes desse momento, você tinha que plantar, cavar o buraco, jogar semente, jogar a terra de novo, esperar a chuva, esperar o crescer, esperar brotar o milho, colher o milho. Cara, era muito trabalho. Você ia comer uma pamonha depois de 8 meses. É verdade. Hoje tudo olha, é muito rápido. Hoje tudo é muito rápido. E as pessoas pegam a rapidez de algumas coisas que acontecem e quer trazer para a vida. E, tipo, na prova do Enem. Eu já quero responder, das 90 questões, já quero acertar 70, 60. Cara, você tem que trabalhar para responder 90 questões. É verdade. Então, primeiro você treina a sua mente para responder 20 questões ininterruptas, sem parar. Depois você treina para responder 30, 40, assim, até você chegar a 90 e estar confortável. Se você pegar uma pessoa do zero que não respondeu 90 questões complexa, com texto longo, não sei o quê, ele não vai responder 90 questões. Na 40 questões ele já está cansado. Se chegar nas 40, Se chegar, né? Senão o resto ele vai chutar. Então, assim, ele sempre pensa no resultado final, mas ele não pensa em treinar a mente dele para responder 90 questões. Ele tem um ano todo, na verdade não tem um ano todo, ele tem 3 anos para fazer isso. Mas ele deixa para fazer isso no último ano, e dentro do último ano ele deixa para fazer nos últimos 6 meses. Olha lá. Ou menos, né? Ou menos. Olha só como as pessoas elas querem encurtar as coisas sem se preparar para isso. Que é diferente você fazer uma prova na escola de 10 questões para você fazer uma prova de 90. Isso se aplica também aos concurseiros, né? Total. Concurseiro, todo mundo. Muita gente, né? Tudo. Acho que todas as áreas, né? Todas. Até mesmo quem empreende, né? Porque empreender tem um processo muito assim, que eu falo, que eu também empreendo, eu tenho uma loja de roupa que agora tá virando um e-commerce, mas que assim, é um processo que você tem que aguentar, senão você desiste. Muito. E muita gente desiste no meio do caminho, porque quando vê o processo, né? Porque a gente idealiza tudo bonitinho, vai funcionar, muito vai fácil, ter né? isso. Aí quando vai ver que põe na prática, fala, caramba, é tanta coisa, é tão difícil, não é do jeito que eu imaginei. Sim. Tem todo um processo. E as pessoas acabam perdendo essa motivação, né? Muito. A procrastinação tem a ver com a motivação ou não? Total. Você acredita? É mesmo. Total. Então a pessoa tem que estar motivada. Muito. Ou ela desenvolve aspectos motivacionais, né? Ela vai ter que trabalhar comandos na mente, ou ela desenvolve um nível de disciplina muito alto. Porque, olha só, Rodolfo, quando a gente procrastina algo, a gente só procrastina aquilo que a gente não gosta. Ou não é interessante, ou é tedioso. Por mais que aquela ação ela vai trazer um resultado positivo. Sim, é verdade. E a gente sempre procrastina para fazer algo mais prazeroso, mais motivador. Isso é verdade. A gente troca, né? Troca. Faz algumas trocas. Exatamente. Então a gente procura um prazer imediato na procrastinação. Por quê? Porque o outro prazer daquela ação que a gente precisa fazer, daquele compromisso, daquele comportamento, ele não está tão validado na nossa mente. A resposta, o mecanismo de recompensa, ele não está mais forte do que aquele prazer imediato. Entendi. Então ele está altamente ligado com a motivação, especificamente dentro do neurotransmissor dopamina.
Dopamina é o mecanismo de motivação e barra recompensa, barra prazer. Mas só que o que mais aciona a dopamina é a motivação. Então, se a gente não consegue trabalhar a nossa mente para fazer as coisas de forma motivada, para a gente não procrastinar aquilo, a gente vai procrastinar. A gente vai adiar essa tarefa para depois. Porque muitas das vezes assistir a Netflix é mais prazeroso, assistir um TikTok é mais prazeroso, fofocar de alguém é mais prazeroso, assistir rede social é mais prazeroso, tudo vai ser mais prazeroso. Porque a gente não entende a recompensa daquela ação, daquele compromisso que a gente precisa fazer. E aí vem outros aspectos que a gente tem, por exemplo, o ser humano, ele sempre quer, Rodolfo, fugir da dor e buscar o prazer. Isso é verdade. Então, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Então, assim, a grande maior parte das coisas que a gente quer construir ou quer conquistar, ela não é prazerosa no momento. É verdade. É um desafio. É um desafio. E esse desafio, às vezes, vem regado de sofrimento, de tédio, de coisas chatas, de enfrentar situações difíceis. Falar com alguém algo que você não está preparado, às vezes é uma coisa muito difícil para fazer e você vai adiar isso. Então, tudo na nossa vida é regado disso. Nada é regado de coisas boas. Por exemplo, os milagres, eles não acontecem de coisas boas. Eles acontecem em situações difíceis. É verdade. Tem que chegar a um nível assim que você não consegue mais. Pra realmente acontecer um milagre. Exatamente. E sempre foi, né? Sempre foi. O milagre só acontece assim. Sempre você vai dizer, cara, foi um milagre. É um milagre, só acontece em situação difícil, não acontece em situação fácil. Sobre o que você falou sobre a dopamina, uma vez eu vi um estudo, foi até um artigo que eu li, que eles fizeram um teste com algumas pessoas para ver essa questão do nível de dopamina, né? Uhum. Na verdade, o artigo que eu li, ele falava sobre a questão das redes sociais, como que elas estavam meio que mudando a forma de os neurotransmissores, né, da questão da dopamina, e fazendo com que as pessoas perdessem, né, o prazer em outras coisas, que não fosse de estímulo rápido, né, como as redes sociais, por exemplo, que são estímulos ali que você passou, já tá lá, você vai passando desse, aparece outro estímulo, e aí as pessoas perdem o prazer, por exemplo, de ler um livro, que aí você tem que sentar, parar e vai demorar você ler aquele livro, até você ver a história final, diferente de um vídeo. E aí eles fizeram um teste onde eles colocaram pessoas, né, num quarto todo branco. Nesse quarto eles não teriam acesso ao celular, nada. Eles só ficariam lá por um determinado período. E aí foi notar, e aí dentro desse quarto tinha algumas atividades assim tidas como não muito bacanas, né? Por exemplo, tinha papel e caneta, se quiser escrever, tinha uns livros grandes, né? Livros de linguagens mais difíceis, mais assim pesadas. E o teste era para saber se as pessoas realmente aguentavam ficar sem fazer nada. E chegar à conclusão que o ser humano não consegue ficar sem fazer nada. Todo mundo quer fazer alguma coisa. O que influencia é essa questão da dopamina. Por exemplo, quando ele está num estímulo muito alto aqui da rede social, que ele tem um estímulo que é praticamente instantâneo, ele acaba perdendo a graça, né? Perdendo o prazer por outras coisas, perdendo a motivação. Por exemplo, ele já vai ter mais dificuldade em ler um livro, sendo que ele sabe que se ele for para rede social e procurar o vídeo do livro, ele vai ter aquela informação muito mais rápido. Diferente de ver o jornal. Igual antigamente o povo lia o jornal. Hoje você vai na rede social, você abre aqui, você já viu o que está acontecendo. Verdade. Então é muito rápido. Aí nesse cenário, as pessoas começaram a escrever, elas não aguentavam. E elas pediam para sair dali porque elas precisavam fazer alguma coisa, porque elas não suportaram ficar sem fazer nada. E que realmente ficar sem fazer nada é mais tedioso do que você fazer aquilo que você se propôs a fazer. Então o estudo ele comprovou, né, que as pessoas não consegue ficar sem fazer nada. O ser humano foi feito para isso, né? Então, acho que a dopamina também tem a ver com isso, né? Com esse sentido. Total. A gente tá As redes sociais, por exemplo, é um exemplo. Tem gente que perde 8 horas da vida... Muito. Por dia. Muito. Pegando esse teu exemplo, né? Existe um estudo britânico, né? Na Universidade Britânica da Colômbia. Sim. O que é que eles fizeram, Rodolfo? Eles fizeram 2 tipos de estudos para identificar as pessoas que procrastinavam. Eles dividiram um grupo. Nesse grupo que eles dividiram um grupo somente como eles procrastinavam, no dia a dia deles, normal. E o outro grupo, eles foram ver o quanto eles procrastinavam utilizando rede social. Então, um grupo não utilizou rede social e no outro grupo eles utilizaram rede social. No grupo que não utilizava rede social, eles perceberam que, em média, as pessoas procrastinam 3 horas e 15 minutos. E essa procrastinação, né, essa perda de tempo, ela inclui várias coisas. Desorganização, às vezes você procurar uma coisa porque você não guardou no local e você não lembra. Então, uma série de fatores. Então, dava 3 horas e 15. No segundo grupo de rede social, o Brasil ficou em segundo lugar. Nossa. Em coisa ruim, a gente sempre fica... Nós somos os primeiros em ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso e a gente é em quinta em depressão.
É mesmo? É. Caramba. Segundo a CNN. Então a gente é em quinta em depressão e segundo em procrastinação, Nossa. né? E quanto tempo? Tem nesse estudo o Tem. tempo que o No pessoal estudo de perde? rede social, a média é de 3 horas e 49 minutos. É bastante tempo. É muitas horas. Então, quando a gente soma as duas médias, a de rede social e a da outra procrastinação sem rede social, a gente dá uma média de 7 horas por dia procrastinando. E às vezes as pessoas dizem que não tem tempo. As pessoas querem mais tempo para viajar, querem ter uma renda extra, querem curtir mais com a família, querem fazer seus hobbies, mas elas não entendem que o tempo que elas estão procrastinando, se elas organizassem isso, seria o tempo que elas iam viajar mais, iam fazer mais dinheiro, ia fazer o que gosta, fazer as atividades que elas desejam, andar de bicicleta, sei lá, fazer alguma coisa. É nesse tempo que elas poderiam fazer isso. E quando a gente pega essas 7 horas por dia procrastinada, Rodolfa, se a gente multiplica por 366 dias, 365, a gente vai ter 2.555 horas. É muito É tempo. muitas horas. Se a gente pega essas 2.555 horas e divide por 24 horas, a gente vai ter 106 dias. Ou seja, um terço do nosso ano sendo jogado fora. Exatamente. O pessoal de casa aí você já sabe que você não pode mais dar desculpa de que não tem pode tempo. mais dar A desculpa. desculpa da falta de tempo é a que a gente mais escuta, né? E aquela galera, eu quero fazer renda extra. Eu vou te falar, se a gente pega essas 2.555 horas que são procrastinadas, a gente converte em 8 horas de CLT trabalhadas, vai dar 316 dias a mais. Caramba. As 12.555 É horas. muita coisa. Então, assim, não existe falta de tempo. A pessoa que diz que não tem tempo, ela é uma pessoa desorganizada, de fato. Porque ela não está utilizando o tempo dela de forma produtiva e assertiva no dia a dia dela. Ou seja, ela é uma pessoa incompetente com o recurso mais importante, Sim, que é o tempo. E tempo é vida. é verdade. Assim, em relação a esse fato das crenças limitantes, do perfeccionismo, você acha que também tá ligado nesses Muito. comportamentos? Porque assim, às vezes a pessoa diz, eu não faço isso porque eu sou perfeccionista. A grande verdade é que ela não é perfeccionista. Ela se esconde atrás do perfeccionismo. Porque o perfeccionismo é algo muito bom, não é ruim. Só que quando você não faz algo por medo do perfeccionismo, só que quando você não faz algo pelo perfeccionismo, né, que você dá essa desculpa, a grande verdade é que a pessoa que se esconde atrás do perfeccionismo, ela está se escondendo atrás da insegurança dela. É verdade. Então, o perfeccionismo nada mais é do que a insegurança, o medo de ser julgado, de ser criticado, de ser reprovado pelas pessoas, de ser rejeitado ou de ser abandonado. Cara, o que você fez não presta. O que você fez é errado. É o medo da interferência das pessoas. Então, ninguém vai apontar o dedo para mim e dizer que eu não fiz algo bom. Sim. E aí eu só vou fazer quando definitivamente eu estiver a plena segurança de que tá bom, porque ninguém vai me criticar. Então, isso é o famoso perfeccionismo que algumas pessoas falam, que na verdade é revestido de insegurança, porque o perfeccionismo é algo muito bom. Sim. Desde que você faça as coisas cara, o perfeccionismo é ideal. Por que que muitas pessoas, elas começam algo pequeno, né, dentro da inovação? Elas entram com um MVP. Sim. Então elas vão validar o produto, validou, testou, cara, foi aprovado. Então vou melhorar. Então ela começa a iterar, né, que é a melhoria contínua. Então ela melhorou, pronto, cara, ela vai aperfeiçoando, chegando no nível de perfeição. Mas ela não testou, não estava perfeito. Exato. E é onde todo mundo, principalmente quem tá empreendendo, se esquece. Que todo mundo acha que inovar é fazer uma coisa nova. Exato. Não é. É você pegar algo e melhorar o que já existe, perfeito. Já está sendo feito, só que está sendo feito desse jeito. E se eu fizer de outra forma, qual vai ser o resultado daquilo? Então é isso, acho que na nossa vida também, né? Se eu tô fazendo assim, por que eu não pego esse mesmo comportamento ou essa mesma força que eu tenho, sei lá, se eu sou perfeccionista, por exemplo, e começo a utilizar, sei lá, para uma renda extra, como você deu o exemplo até agora. Eu começo a ser mais perfeccionista aí no que eu quero fazer como extra aí na minha vida e talvez isso traga um resultado diferente, né? Perfeito. E é muito difícil as pessoas conseguirem isso. Eu acho que a crença limitante também tem a ver, não tem? Muito. O que é uma crença, né? Para quem não sabe o que é uma crença. Crença é tudo aquilo que você acredita, baseado nas experiências que você viveu e nos ambientes em que você conviveu. Então, esse conjunto, ele traz aquilo que você percebe de mundo, a sua percepção, o seu filtro. Sim. E aí você acredita-se que determinada coisa você não vai fazer porque não dá certo. Você não vai agir assim porque você viu o seu pai dizer que era errado. E aí você associou aquela verdade para você. Ou você teve experiências negativas em relação a isso. Mas porque você agia de uma determinada forma. Então, a gente traz um molde de acordo com a nossa experiência, ou de acordo com as experiências dos nossos pais, das pessoas que convivem com a gente, e a gente diz, isso aqui é verdade.
E aí a gente vai fazer. Então, várias crenças limitantes, aquilo que você fala, Sim. as suas desculpas verdadeiras, Todas são crenças. todas são crenças. Aquela desculpa verdadeira que você dá pra não atingir um objetivo, pra não viver a vida que você gostaria, é uma crença. É uma desculpa verdadeira que você carrega e diz assim, cara, eu não consigo por conta disso. É verdade. E a gente escuta isso o tempo todo, Toda né? hora. E a pessoa, ela não busca entender como outras pessoas fizeram diferente. Mas ela entende que somente aquele modelo não dá certo, ela não vai fazer. Pelo medo de se frustrar, que é Sim. uma outra coisa. Eu acho que a crença também, ela atrapalha um pouco aí, porque ela reduz a permissão da pessoa, né? Ela tem uma crença limitante e isso tira a permissão dela, ela não pode. Ela até faz, mas ela não pode ganhar mais dinheiro, porque ela vai se sentir mal com aquilo, porque ela tem uma crença de que quem tem muito dinheiro é uma pessoa ruim. Né? Dinheiro é sujo. O dinheiro é a raiz de todos os males. Exatamente. Então a pessoa cresce escutando aquilo de forma inconsciente, ela não consegue ficar com o que ganha. Ela precisa mandar embora aquilo, porque ela não pode ter esse dinheiro, ela não pode se sentir melhor. E até mesmo ela quer trocar de carro, quer ter uma casa melhor, e ela não pode, porque a permissão dela é baixa, porque a crença limitante não deixa, e ela procrastina para que não aconteça. Às vezes ela tem que ter potencial para ter um resultado maior, mas não faz. Perfeito. Eu acredito que também tem uma relação. Tem? Muito. E aí entra contexto social, porque tipo assim, meu contexto social hoje, eu convivo com essas pessoas que têm um carro popular. Então, se eu comprar um carro melhor, essas pessoas não vão querer mais andar comigo. Ou vão dizer que eu sou arrogante, que agora eu tô me achando. Então, envolve muitas questões. Porque quando você vai evoluindo na vida, algumas pessoas vão ficando para trás, quem não evoluiu. Isso é verdade. Isso é o que as pessoas têm dificuldade de entender, né? Muito. É natural isso acontecer. Natural. Isso é verdade. A própria sociologia explica, né? Que Sim. a gente precisa de identificação com nossos pares, com nossos meios ali. Então, assim, quando nossos pais falam assim, me diga com quem que você anda, que eu vou dizer quem você é, faz todo sentido. Porque você vai sempre procurar os grupos no qual você se identifica, que tem ali formas de pensar igual, formas de agir, de sentir, né, que tem sonhos parecidos, ou que não tem ações, ou que não tem ações. Ou seja, você pode procurar um grupo que é muito cheio de resultado, mas ao mesmo tempo que você pode se inserir num grupo onde as pessoas são muito procrastinadoras, onde você se sente bem ali, se sente inserido, né? Tem aquele pertencimento. Perfeito. E aí o difícil é sair dessa situação, ter a consciência de que não, eu preciso sair daqui, essas pessoas vão ficar. E às vezes a pessoa não quer deixar as pessoas, né? Eu quero ir, mas eu queria que elas fossem, mas aí se elas não vão, aí elas me puxam para trás, aí muita gente acaba procrastinando para se manter nessas relações. Exatamente. Né? Eu acho que as relações também estão envolvidas. Muito. Eu, por exemplo, na minha época mais jovem, né, de 20 e poucos anos, eu já tenho 32, eu não gostava de estar com uma galera que era rica. Se sentia mal. Não, eu não gostava da conversa. Eu dizia assim, essa galera só fala de dinheiro. Eu queria falar, era de diversão, de curtir, de viagem. E a galera, cara, eu faturei tanto, cara, não sei o que, investia. Não batia a linguagem. Então, assim, não era que eles não me queriam naquele ambiente, era eu que não queria estar naquele ambiente. Você não se identificava. Não me identificava, então eu procurava me isolar. E assim, quando a gente vai evoluindo na vida, quando você começa a evoluir a sua comunicação, a sua história, a sua narrativa, ela vai mudando de acordo com os seus objetivos. As pessoas que não se conectam, você não se preocupe, que você não vai estar afastando essas pessoas, elas vão estar se afastando de você. E outras vão chegar, né? E outras vão chegar. Você vai conhecer pessoas novas, né? E às vezes a gente acha que é a gente que está afastando as pessoas. Na verdade, não somos nós, elas próprias se afastam. E não é que você não queira que aquelas pessoas perto de você, é elas que não querem conviver com o seu modo de vida, com a sua nova visão, porque para elas não faz sentido. E tá tudo bem, cara. Então acho que um dos pontos aí de resolver a procrastinação seria você resolver ali as suas relações, seu meio? Total. Quando você resolve as suas relações, você tá bem consigo mesmo. É você saber que você tá fazendo algo bem para você, um bem para você, e que o outro, se ele quiser se afastar ou ele não quiser mais se acompanhar, tá tudo bem. Só que o ser humano, ele é muito apegado. Sim. E aí, aquele apego, o desapego, impede com que as pessoas elas evoluam. Porque elas querem que as pessoas também vivam aquilo que ela tá vivendo de bom. Só que nem todo mundo tá preparado para isso. É verdade. Nem todo mundo tá preparado para ouvir, para ver. Às vezes você vai ter que esperar o tempo da própria pessoa. Ou ter paciência, ou talvez, cara, tá tudo bem se ela não quiser. Mas eu já sei que eu não vou ter mais esse nível de amizade que eu tinha com ela. E que vai surgir outros amigos. Então, assim, a gente precisa se desapegar com o bom pra gente
encontrar o extraordinário. E a Bíblia fala até disso. Nossa, perfeito, gostei. Desapegue do que é bom para você chegar no extraordinário. Porque se você ficar apegado do que é bom, o extraordinário não chega. É Porque verdade. você não deixa aquela bolsa, não deixa aquela mala. Você vai ficar querendo carregar aquele peso. É muito ruim, cara. É muito ruim, é verdade. Faz muito sentido isso. E agora, sobre a relação, também tem uma outra parte da procrastinação, que seria aquela procrastinação meio inversa, né? Tem gente que é que se diz ser muito produtivo, e tem gente que é ocupado, né? Tem gente que é muito ocupado, mas não é produtivo. Isso também tem a ver com procrastinação, você não acha? Porque assim, tem gente que é muito produtiva e não fazer nada. É verdade. É verdade. Então ela é uma Você olha pra pessoa, muito não, eu não tenho tempo, porque eu sou muito ocupada. Mas assim, ela não consegue alcançar os objetivos dela. Ou seja, a ocupação que ela tem talvez seja uma desorganização de tempo. Total, ela é muito produtiva em ficar em rede social, em ser desorganizado, em não ter metas, em não ter planejamento, em não cumprir prazos. Ela é muito produtiva nisso. Como que resolve isso, Ricardo? Existe um método, existe uma forma assim que a pessoa possa. Cara, eu sei que eu estou procrastinando, eu tenho esses sonhos, mas eu não consigo avançar. O que eu faço? Cara, como a procrastinação ela é um padrão comportamental que ela se desenvolveu. Então, assim, neurologicamente, a gente, associando a um pouco de neurociências, foram desenvolvidas conexões neurais que levam essa pessoa a ter esses comportamentos. Esses comportamentos, eles são automáticos. Para a gente tirar esse automatismo neural, a gente precisa criar novas vias neurais. São novos comportamentos, novos hábitos. E o principal que a gente falou no início, né? A autoobservação, que é o autoconhecimento, é identificar o que é que eu estou fazendo e fazer a maneira reversa. Por exemplo, uma pessoa que é muito procrastinadora, ela pode pegar aquele mecanismo dela procrastinar, ter aquela motivação para assistir vídeo, ser desorganizada e fazer coisas que não são benéficas, ela pode mudar essa programação e trazer para coisas boas. Ela pode pegar aquilo que ela é bom em algo e dizer, cara, toda vez que eu sei lá, eu tenho não é êxtase, como é o nome? Um flow. Cara, eu sou o flow, né? O famoso flow que você tá ali concentrado. Eu faço isso muito facilmente. É uma coisa que você gosta de fazer. Então, imagina algo que você é bom. Vou te dar você como exemplo. O que você gosta de fazer que é bom? Que eu gosto de fazer? É que você fica concentrado ali. Eu gosto de ler. Adoro ler. É? Tu lê quantas horas? Eu leio umas 3, 4 horas. É mesmo? Se eu começar a ler, se ninguém me chamar, se nada acontecer, sério eu perco a hora. É mesmo? Eu adoro Qual o ler. tipo de livro você gosta de ler? Eu leio muito desenvolvimento pessoal. Ótimo. Qual o principal, assim, tema que você gosta? O que eu mais gosto seria essa mudança de mentalidade. Esses de mudança de mentalidade é o que eu mais gosto. Quando você pensa em ler livro de mudança de mentalidade, o que é que você pensa? Eu penso que eu vou aprender algo novo, que vai trazer uma transformação na minha vida. Então, eu já vou motivada, eu já vou na sede. Parece que eu tô morrendo de sede para ler aquele livro. Olha uma coisa boa. Parece que eu tô morrendo de sede. Quando a gente tá morrendo de sede, a gente fica meio cego. A gente fica com uma visão meio de túnel. Cara, eu quero ver água. Então, assim, quando tu começa a leitura, o que é que tu fica esperando dessa leitura? Eu fico esperando trazer insights novos. Eu sou dessas. Pra você usar onde? Na minha própria vida. Na sua própria vida. E aí, quando você pensa que vai usar esses insights na sua própria vida, qual o resultado você imagina que vai surgir? Eu imagino, né, que eu vou ter um desenvolvimento melhor, que os meus resultados vão ser melhores, que eu vou conseguir me organizar melhor. Que eu vou descobrir formas diferentes, às vezes, de fazer o que eu estava fazendo. E isso me motiva, de certa forma. Então, o que te motiva é coisas novas. Exato. Basicamente. Basicamente. E aí, quando você olha para essas coisas novas que você imagina que você vai aprender, o que é que você imagina com essas coisas novas? Eu imagino que vai abrir minha mente ao ponto que eu vou ter várias ideias que podem ser ideias, assim, fenomenais. Que podem mudar minha vida. A sua vida. Ótimo. Então, olha só a construção que leva você a ter foco para ler um livro durante 3 horas. Nunca pensei em analisar dessa forma. Legal. Então você cria todo um cenário. Sim. O que é que faz você pegar um livro e ler muito? Aí você imagina, mas você trouxe um mecanismo associado a todo mundo. Então, eu imagino que eu tô com sede. Sim, como se você precisasse daquilo urgente. Urgente. E aí aquilo da urgência, da sede, faz com que você comece a ler aquele livro. Só que é uma sede insaciável. Verdade. E quanto mais você começa a ler, você fica imaginando como é que você vai utilizar aqueles insights na sua vida. E quais resultados aquilo vai te trazer. Então, você começa a visualizar aquilo em prática. Sim, eu faço muito Exato. isso. E aí, a cada vez que você vê um insight, aquilo aciona ainda mais a tua dopamina.
Porque você via um insight e diz assim, caraca, que insight. Isso aqui. Aí você já visualiza aquilo sendo aplicado. E aí tu começa a imaginar um outro insight para somar com aquele outro insight. É verdade. E dizer assim, cara, esse insight... Cara, se eu conseguir esse insight aqui, caraca, que insight surreal. Deve ter mais um. E aí, cada insight que você imagina que pode surgir faz você ficar ainda mais motivada para ler o livro. É, isso é verdade. E aí acaba o livro, você procura um próximo. Deixa eu ver um parecido aqui Então, pra ver se a dá tua pra encaixar. a tua sede é por insights, por coisas novas. Às vezes tu começa a ler um livro, já é comum porque tu já tá lendo muito. Mas você teve uma percepção aí, puf, acionou a dopamina, a motivação. Caraca, que insight top. Vai ter mais um aqui, vai ter mais alguns. E aí aquilo toda vez, enquanto você não acha, o teu nível de dopamina tá muito mais alto. Enquanto você não acha um insight, teu nível de dopamina aumenta, porque tu fica curioso, tu fica com sede de achar mais outro E como insight. como que a pessoa pode fazer esse mesmo processo, só que em atividades assim que não são tão prazerosas, por exemplo? Me dá um exemplo de uma atividade que você gostaria de fazer. Por exemplo, eu tenho facilidade em ler esse tipo de livro. Aham. Agora, por exemplo, eu estou fazendo um mestrado, eu preciso ler livros específicos para a dissertação, Aham. que já são livros acadêmicos, Uhum. com assuntos assim que talvez não sejam tão interessantes para mim, mas assim, eu já tenho uma dificuldade de ler esses livros. Por exemplo, leio, mas já é aquela coisa que já faz, poxa, o cara Então, acaba. tu vai pegar o mesmo mecanismo que você faz para livro de desenvolvimento pessoal e tu vai pegar a associação que você tem lá pelos insights por o tipo de conteúdo que vai somar da tua dissertação de mestrado e que vai impactar na tua apresentação ou na tua tese. Então eu já tenho que também buscar. O mesmo mecanismo que você usa de sede e de insights nos livros de desenvolvimento pessoal, tu vai pegar os livros técnicos da tua área, do teu mestrado, e vai dizer, cara, o que é que tem nesse livro aqui que quando eu associar com a minha tese de mestrado, é tese, né? Dissertação. Dissertação. Não, dissertação. Com a minha dissertação de mestrado, eu vou conseguir trazer um resultado satisfatório que vai impactar a minha apresentação. Ou essa minha pesquisa. É. E quando eu apresentar isso aqui para minha banca de mestrado, a galera vai ficar, poxa, a Rodolfa saiu fora da caixa. Viu que nós não vimos. Exatamente. Legal. E quando é... Porque tem pessoas que têm muitas metas e sonhos, mas tem dificuldade em colocar isso em prática, né? Tem muita gente que quer empreender, mas aí não consegue começar. Uhum. Às vezes ela até sabe o que ela quer fazer, ela já tem até, às vezes, o recurso, mas ela não começa. Uhum. Ela fica amanhã, depois. Ou às vezes a pessoa tem a meta lá de entrar para um cargo público, precisa dar para o concurso, mas aí ela fica depois, porque não é prazeroso para ela estudar. O que você aconselharia a esse tipo de pessoa, assim? Então, essa galera ela precisa entender claramente o que é que ela quer. Porque para algumas pessoas, Rodolfo, um cargo público, um concurso público, não é o que ela gostaria de fazer. Ela faz porque ela vai agradar o pai, a mãe, os avós, alguém, um contexto social. Porque as pessoas motivaram elas a fazer um concurso. Porque o concurso é estável. Um concurso traz segurança. A falsa ideia da estabilidade. Exatamente. Não existe estabilidade, Não né? existe, Não cara. existe. Não existe. Porque dos anos que se passaram, quem passou em concurso, eu nunca vi o salário da galera aumentar. É A galera verdade. continua com o mesmo salário. Pelo contrário, o que você vê é o super endividamento dos funcionários públicos. E eles estão ganhando menos, porque a cada ano que se passa, com os tributos aumentando e os salários deles não aumentando, eles estão ganhando menos, É verdade. em comparação com outras pessoas. Sim. Tem muita gente que... Então, você acha que a pessoa tem objetivos claros, mas que sejam objetivos dela, Dela. faz a diferença. Faz, porque assim, se o concurso passar no concurso público é um objetivo claro e é um sonho dela, independente do que aconteça, ela vai fazer. Sim. Ela vai estudar. Ela vai estudar de maneira certa. Ou também, às vezes, a pessoa ela se sabota. Na hora do concurso, ela dá um pico de ansiedade muito alto, ela não consegue fazer a prova. Ou o nível de estresse dela é alto, ou ela não consegue dormir. Então, o corpo dá algumas respostas diante disso. São questões emocionais, ela precisa trabalhar por que isso está acontecendo. Ou ela não se sente inteligente o suficiente para ocupar um cargo público. Ela acha que vai estar ocupando o cargo de alguém mais inteligente, que a gente entra na baixa autoestima. Porque se a pessoa tem uma baixa autoestima, por mais que ela tenha um nível de capacidade muito alto, ela sempre vai achar que está tomando o cargo de alguém. Eu não posso passar. Tem gente mais inteligente do que eu. Eu não me preparei o suficiente. Exatamente. Né? Tem gente que acha que nunca fez o suficiente. Nunca... A permissão, né? A permissão dela é baixa. Ela não consegue entender que ela pode aquilo, né? Exato.
É O verdade. nível de merecimento dela é zero. Então, assim, ela vai sabotar esse processo. Então, a clareza, algumas questões emocionais vai ajudar ela e objetivos, né? Se de fato o concurso público é uma meta dela pessoal, não é algo porque o meu pai mandou. Por exemplo, meu pai sempre mandou eu estudar para concurso público. Então, e eu já estudei para concurso público. Sim. Passei um tempo estudando. Eu estava próximo de ser aprovado. De todas as provas que eu comecei a fazer, eu estava muito perto, faltando duas questões, uma questão. Estava muito próximo de ser aprovado. Mas eu percebi que aquilo não era para mim. Depois. Não era exatamente o que você queria. Não era, cara. Não ia fazer sentido para minha vida. E aí teve uma prova que eu estudei pra caramba. Um dia antes da prova eu não fui fazer a prova. Um amigo meu disse, cara, não faz a prova. E eu ia passar nessa prova, porque eu tinha estudado muito. Aí você simplesmente falou, não E eu vou. não fui E você um se dia. sentiu bem com Muito essa bem. decisão depois? Senão eu nem tava aqui, velho. Tava lá hoje, na minha cidade, ganhando 3 mil reais. É, verdade. Você não tinha conquistado o que você tem hoje. Não. É verdade. Às vezes a gente, igual você falou, eu li um livro de Freud, que é a Psicopatologias da Vida Cotidiana. Ele fala que às vezes você... Sabe aquele dia que você acorda e que você esquece a chave, esquece isso, aí você volta aí... tudo dá errado? Uhum, Na verdade, inconscientemente, você se sabotou porque você não queria ir. uhum. Eu acho que acontece a mesma coisa. Às vezes a pessoa não alcança o objetivo e ela procrastina porque realmente, lá no fundo, não é aquilo que ela queria. Não. Ela tá fazendo, às vezes, motivada pelo ambiente, pelos Uhum. amigos, pelos pais, como você falou, às vezes por relacionamento, né? Exatamente. Pare conjugal ali, que tá pressionando, que você precisa fazer, mas não é, na verdade, o desejo dela, né? Uhum. Então ela se sabota para que não aconteça. Porque se ela se sabotando, ela vai dizer, não, eu tentei, gente, tá vendo? Eu tentei. É porque não Sim, deu certo. Sim, E, na verdade, é porque ela realmente não queria, né? exato. De forma inconsciente. De forma inconsciente. Ela não tem essa percepção, né? Não. E aí teria que ter uma hipnose, alguma coisa assim, pra ela É. entender que realmente não é aquilo que ela quer. Uhum. Mas que ela também não tem coragem de expor que, não, Exato. olha, o meu sonho é outro. Ou às vezes ela tem um sonho, mas ela, não, eu acho que eu não alcanço esse sonho. Sim. E aí eu tô indo pra esse lado de cá que o povo tá dizendo que é fácil. Sim. Porque o expor, ela vai desagradar algumas pessoas. Sim. E esse desagradar, ou vai fazer ela se sentir uma sensação de rejeição. As pessoas me rejeitaram ou me abandonaram porque eu não realizei um objetivo que elas gostariam. É verdade. E aí a pessoa se sente mal e aí ela tenta fazer aquilo que ela queria fazer e ela não consegue. Não consegue, porque ela tá buscando a aprovação de todo mundo. Então, o que é que as pessoas querem? As pessoas querem isso. Então, se eu fizer isso, eu vou ser aprovado por essas pessoas. Mas ela não é aprovada por si. Tem muita gente que hoje é concursada, é efetivo, né, no serviço público, mas ela não se sente bem. Ela vive uma vida vazia. Ela não realizou os objetivos dela, os sonhos. Ela tem até uma vida estável financeiramente. Sim. Mas ela não se sente bem com a vida que ela leva. É que às vezes ela enterrou um sonho pra estar ali, Não né? enterrou um sonho, porque assim, tem gente que... Por exemplo, eu não tenho um perfil para concurso público. Eu não tenho. Se eu tivesse perfil para concurso público, talvez seria militar, alguma coisa mais dinâmico. Mas seguir rotina dessa forma me atrapalha um pouco. Eu gosto de me sentir mais livre para fazer as coisas. Não Sim. que hoje eu não tenho rotina, eu tenho rotina. Só que eu gosto de fazer o que eu gosto, mas... eu gosto disso aqui, é desafio e tal. Mas... o meu perfil não é para concurso público. Sim. Não tem um perfil para concurso público. Por isso que eu não quis ir. Eu Então, assim, entendo. a gente entender, ter essa clareza, saber de fato o que a gente quer fazer, os nossos objetivos, sem levar em conta o que as pessoas querem de nós, é uma coisa. Porque existe algo, Rodolfo, que atrapalha muitas pessoas. Às vezes, as pessoas, elas terceirizam as decisões delas, mas ela não consegue terceirizar o resultado daquela decisão. É Ruim. verdade. Então, quando você permite com que outras pessoas tomam a decisão por você, você não vai conseguir terceirizar para essa pessoa o resultado daquela decisão que ela tomou por você. Você Sim. que vai ficar com aquela consequência. E aí aquele momento que a pessoa tem que entender que não decidir já é uma decisão. Já é uma decisão. Tem gente que não toma decisão, ela espera pra ver o que vai acontecer e aí acaba tendo uma consequência. E aí depois Ruim ela acha demais, ruim. né? Nossa, eu devia ter feito porque a consequência agora tá pesada. Mas na verdade ela não se decidiu. Não se decidiu. Ela não tomou partido, nem foi nem ficou. Exato. Ela ficou esperando pra ver o que ia acontecer. Perfeito. E isso é horrível, né? Porque a Muito. consequência não vai ser de acordo com o que ela queria de resultado, de acordo com o que ela esperava pro seu sonho, pro seu objetivo, pra sua meta. Perfeito. E isso atrapalha muitas vezes até mesmo a questão psicológica, né? Por isso que tem Muito. muita gente hoje mais deprimida, mais Exatamente. ansiosa, porque as pessoas hoje têm dificuldade de tomar decisão. Isso também faz parte da procrastinação, Faz. essa dificuldade em tomar uma decisão? Muito. Porque a não decisão, né, ela é gerada pela insegurança da pessoa. Sim. Então, essa insegurança pelo medo de falhar, o medo de errar,
o medo de não dar certo, né? A incerteza que a gente falou lá no início, né? Então, a pessoa, ela desenvolve esse mecanismo de, às vezes, esperar um tempo mais para tomar uma decisão, para se sentir mais segura para tomar uma decisão. Aí a segurança não vem, A segurança não vem. a E oportunidade vai embora. vai embora. E aí fica Fica as só a consequências frustração. negativas. Né? Frustração. É verdade. E é por isso que eu acredito que tem a ver com o fato de muita gente hoje estar ansiosa, muita gente hoje está tendo crises, Exato. né? Por conta de toda essa situação. Perfeito, porque assim, a pessoa que ela tem dificuldade de decidir, ela não sabe lidar com os erros, com as consequências negativas das coisas. Então ela não consegue tomar uma decisão rápida. Né? No exemplo que eu te contei mais cedo, né? Não foi gravado, mas em várias tentativas de furtos, eu já corri atrás de bandido, do cara que roubou. Mas eu não pensei pra correr. Você só foi. Eu só corri. Então, assim, é uma decisão positiva? Muitas das vezes não. Mas, tipo assim, é algo automático meu. Eu vou pensar depois, mas eu tomei a ação primeiro. Mas eu não tô dizendo pra você correr atrás de bandido. Eu tô dizendo como é que as nossas decisões, elas precisam ser feitas. Eu primeiro agi, depois eu pensei. A gente precisa ter essa A gente precisa ter mais intenção de ação mesmo. Cara, vou agir. E ação intencional também, Exatamente. né? Porque não adianta só você ter ação, senão você vai ficar aqui naquela pessoa que é extremamente ocupada, mas fazendo coisas que não agregam. Perfeito. Tem que ser intencional nas suas ações. Pra que eu tô fazendo? O que eu quero com isso daqui? Mas tem uma percepção de raciocínio mais rápido. Eu percebo que tem algumas pessoas que elas têm essa fragilidade no raciocinar e no ver o resultado. Porque ela fica sempre no gap do e se der errado? O gap dela é muito grande. Cara, e se der errado? Então ela fica sempre pensando, cara, como é que eu vou fazer dar certo? Só que esse time da decisão para a ação, às vezes, é muito longo. E tem pessoas que não aguentam essa pressão. É verdade. E aí entra também a questão do correr riscos. Exato. Por exemplo, para quem é empreendedor, esse gap aí do e se dá errado, quando principalmente se trata de um investimento alto, faz muita gente desistir no caminho. Porque a pessoa pensa, e se eu investir? E se não der resultado? E se não der um retorno? Exato. Aí a pessoa pensa, eu vou ter que começar do zero, vou ter que começar tudo de novo, e agora sem o recurso que eu investi naquela outra coisa. Sendo que, na verdade, se a gente levar para uma outra vertente, a gente percebe que a gente nunca vai começar do zero. Agora, ele vai começar de uma ponta onde ele sabe que aquele lado que ele fez não deu certo. Então, eu posso agora começar com experiência. Exato. Não é mais do zero. Não. O zero é aquele que eu não sei nada, uma tábua rasa. Exatamente. Então, as pessoas travam muito nisso, né? Principalmente quem vai começar um negócio. Perfeito. Aí, se eu investir tudo que eu tenho aqui e não der certo. Só que as pessoas, elas não fazem um levantamento dessa decisão, a grande maioria. Elas ficam muito ligadas no aspecto emocional, que é o que trava elas, pelo medo, e elas não trazem um racional mais forte para trazer ações de mecanismo de ação. Cara, como racionalmente eu posso tomar melhor essa decisão? E aí, pessoas muito emocionais, elas ficam presas nesse lado mais emocional, que é o lado do medo. Do medo de dar errado. Travou, porque o aspecto racional dela não faz ela raciocinar e identificar a solução do negócio. E que muitas vezes, né, tipo, se ela fizer e der errado, ok, 0 a 0, ela já não tinha nada, continuou no nada, deu no mesmo. Agora, se ela fizer e der certo, ela já partiu para um outro nível, né? Só que o medo trava e a pessoa não consegue enxergar isso. Ela não consegue ver a frente. E algumas pessoas não conseguem testar pequeno. Ela já quer testar com algo grande. E às vezes está muito relacionado com um pouco de ego, mostrar para as outras pessoas e não mostrar uma certa vulnerabilidade e humildade quando você começa pequeno. Sim. Então tem uma série de fatores. Então, você quer quebrar o seu medo das coisas? Começa a testar pequeno. Vai aos poucos, vai devagar, vai... Outra coisa que eu gosto de dizer para as pessoas, você está com dificuldade de tomar uma decisão? Cara, se abre. Fala para as pessoas, conversa com alguém para te ajudar a raciocinar. Porque a pessoa que tem dificuldade de tomar decisão, ela fica muito apegada no aspecto emocional. Ela não traz o racional para trazer para ela a clareza daquela decisão. Sim. E elas são geralmente pessoas mais introspectivas. E aí eu acho que é um ponto onde entra o fato da parte boa de você estar num ambiente favorável. Exatamente. É porque você travou, mas se você anda com pessoas ali que estão num nível acima, ele vai te ajudar a ter esse racional que naquele momento você não tá tendo. Exato. Agora, se você tá nessa situação e você tá num grupo de pessoas, um círculo social, onde as pessoas não têm essa visão, ela vai te botar pra baixo e você vai desistir na hora. Ou então vai fazer você tomar uma decisão errada. Ou vai fazer você, vai lá, vai mesmo, é isso aí. Só se vive uma vez. E aí... Nesse só se vive uma vez, a pessoa acorda vivíssimo no outro dia e bem arrependido. E bem arrependido. E é complicado. Mas esse contexto social que você falou, o ambiente, ele
faz total diferença na vida de todo empreendedor, de todo mundo, na verdade, todo né? Que mundo. quer crescer. E assim, você ter pessoas que você confia pra... Cara, me ajuda a tomar uma decisão aqui. Eu sou um cara que sou muito aberto. Então, quando eu tô com alguma dificuldade, eu não tenho facilidade, eu tenho muita facilidade, na verdade, de me expressar, de pedir ajuda. Eu não fico guardando pra mim. Cara, eu preciso tomar uma decisão aqui, eu preciso de uma ajuda. Me dá uma clareza aqui que eu tô perdido. Eu digo assim, cara, eu tô perdido. E isso é uma dificuldade que eu tinha. Por exemplo, eu Acredito. tinha essa mania de querer fazer tudo sozinha. E aí, quando eu comecei a empreender, que eu abri a loja virtual, eu queria fazer tudo só. Eu queria ir atrás do fornecedor só, eu queria vender, eu queria atender, eu queria estar na rede social, eu queria aprender tráfego pago, eu queria fazer tudo, entendeu? E assim, deu super errado, né? Inclusive, assim, foi algo assim que eu sofri bastante, porque eu precisava entender que, assim, você precisa de outras pessoas. Sim, Então, assim, se você quer desenvolver, se você quer crescer, você vai precisar de pessoas. E perfeito. não adianta a gente ficar nesse casulo aqui que vai ser só eu É, por mim mesmo e que vai dar certo. Não, você precisa de pessoas e pessoas que possam estar te ajudando a ir mais pra cima, né? Foi quando eu conheci outras pessoas que falaram, não, cria um site. E aí eu terceirizei isso, né, pra um rapaz que eu conheci. Inclusive, ele até falou que fez um site pra você, sim, Luciano. Luciano. E aí foi isso, não, vou falar com outro rapaz, que é o Web, que indico Aham, muito pra questão do tráfico. E aí foi indo. Mas massa. assim, antes eu não saía do canto enquanto eu ficava naquela ideia de que é só eu e eu não vou atrás de ninguém, eu vou fazer sozinha. E você acredita que esse comportamento é um dos aspectos da procrastinação? Não pedir ajuda? É. Então eu tava me procrastinando, viu? Porque eu sempre falo isso, né? Inclusive no meu treinamento que eu tenho de procrastinação, eu tenho um pilar lá que é pilar pedir ajuda. Então Sim, eu faço as pessoas delegarem algumas coisas e pedir ajuda de quem elas precisam. Porque a grande maior parte das pessoas, nós, na verdade, o ser humano, muitas das vezes, pelo fato da gente servir as pessoas ou não demonstrar uma certa vulnerabilidade sim, de dizer, cara, eu preciso de ajuda. Não, a gente quer resolver tudo sozinho. sozinho. E às vezes a gente não quer nem aceitar a ajuda de alguém que quer, de fato, nos ajudar de coração. Às vezes a gente sabe que não sabe fazer. Cara, eu É. não sei fazer. Vai demorar anos pra eu aprender a fazer pra depois Exato. aplicar. Mas mesmo assim, eu notei que no meu caso, eu era bem narcisista nesse sentido. Então, assim, eu tive muitos insights que foram me transformando nessa Aham. relação, assim, pra eu sair disso. Aham. Porque eu notei que eu queria estar sempre no controle. Eu queria ter o controle de tudo. Então, se eu pedisse ajuda, se eu delegasse algo e não saísse da forma em que eu queria que saísse, Uhum. pra mim eu tava perdendo o controle da situação. Eu Uhum. tava sendo vulnerável. Sim. Eu ia estar dependendo da outra pessoa. Eu tinha essa dificuldade de falar pra mim mesma que eu estava dependendo Uhum. de outra pessoa. E aí eu percebi que isso me atrapalhava não só nas decisões do negócio, como também nas decisões da vida. Sim. Em relacionamento, amizade, relacionamento até mesmo familiar. Tudo isso atrapalhava, porque a mesma forma em que eu agia aqui, eu agia nos outros lugares, só que eu não percebia. Uhum. E eu queria estar sempre no controle de tudo. Quando isso virou pra mim, que eu entendi, eu falei, cara, eu preciso me policiar. E aí foi aquela parte que você falou, né? De eu começar a me observar. E hoje eu fico me observando. Por que eu tô botando dificuldade nisso? Não, peraí. Por que eu tô fazendo isso? Eu tenho que ficar, né? Será que eu tô tentando tomar o controle de novo? Será que eu tô tentando ser narcisista de novo? Controlar as pessoas de novo? E aí eu fico nisso. E aí tá dando resultado. Ó, uma pergunta que eu sempre deixo para as pessoas fazer quando elas estão procrastinando ou tendo algum comportamento, Rodolfo, que pode te ajudar. E eu me faço muito essa pergunta, né? É assim: o que eu estou querendo evitar agindo assim? Hum, Cara, muda a tua vida. é verdade, né? O que eu tô evitando? Querendo evitar agindo assim. Que, por exemplo, quando você tinha um comportamento mais controlador. Sim, Então, assim, o que é que eu estava querendo evitar sendo controlador? Então, eu estava querendo evitar frustração, erros de alguém, ficar dependente dessa pessoa, não saber o que é que a pessoa está fazendo, não saber o que fazer para fazer dinheiro. Então, eu estou querendo evitar todo medo e sofrimento. exato. Era isso. Exatamente isso. Então, não delegar é evitar que eu fique dependendo e sofrer dessa pessoa. Sofrer porque ela não me entregou, sofrer porque não conseguiu vender. Então, é evitar o sofrimento. Então, é Sim. melhor eu fazer, porque eu vou dar conta de fazer de algum jeito, nem que eu me lasque. Mas eu sei que eu vou conseguir fazer, porque eu tô comprometido, mas eu não fico dependendo de ninguém. Então eu tô querendo evitar isso. Então todo comportamento ele tem uma ação positiva. Sim. Então assim, quando a gente se pergunta, faz essa pergunta, o que eu estou querendo evitar agindo assim? Você começa a entender e você, cara, mas o fulano é uma pessoa que eu posso confiar. Eu sei que ele vai fazer. Sim. E aí a gente precisa dar o tempo das coisas também. É verdade. Porque quando a gente assume o controle de algumas coisas, a gente acha que a gente vai fazer em um tempo.
Só que a gente não vai fazer naquele tempo que a gente imaginou, mas a gente dá tempo pra gente poder fazer. Por que a gente não consegue dar tempo para as outras pessoas, para elas fazerem no tempo que é o correto? Exato. E aí entra E a gente tem essa pressa, né? essa pressa, essa agonia de que querer que as coisas aconteçam rápido e que já seja pronto. Exato. E aí, quando isso não acontece, a gente meio que perde o controle. Mas essa questão do autoconhecimento, pra mim, mudou totalmente, assim, minha forma de agir, meus resultados, mudou tudo. Imagina. Porque eu tinha esse problema comigo de querer estar sempre no controle de tudo. Uhum. A gente nunca vai estar no controle de tudo. Não. Foi difícil pra mim entender isso, né? Então, pra mim, isso foi uma técnica pra resolver esse meu problema. Assim, você teria outras técnicas que a pessoa pode utilizar pra poder sair dessa situação? A pessoa ela vai ter que começar a domar o cérebro dela. Lutar contra si mesmo. Lutar. Eu sempre falo, você precisa fazer o seu corpo de escravo. O seu corpo tem que ser seu escravo, não você ser escravo do seu corpo ou dos seus desejos. Dos seus desejos não, dos seus gostos. Porque assim, existe o gosto, existe o desejo. O gosto é tudo aquilo que a gente quer fazer no dia a dia, cara. Só aquilo que é bom, só aquilo que é agradável, só aquilo que nos dá prazer. O desejo é diferente. O desejo / necessidade é aquilo que eu quero fazer de fato. É um sonho, é um objetivo. É algo grandioso que não necessariamente a minha mente ou o meu corpo quer fazer aquilo. Por exemplo, Sim. malhar. Sim. Tem gente que... antigamente eu ia com muito gosto pra academia. Hoje em dia eu não vou mais com tanta vontade. Mas eu vou mantendo o hábito. Eu vou pela força do hábito hoje. Mas Sim. minha vontade não era de ir. Vai lutando contra você mesmo. Então assim, já é um hábito meu? Mas não é um gosto mais forte como já foi. Mas eu sei que eu preciso ir. Então, algumas coisas que a gente precisa fazer é identificar, assumir o comando da nossa vida. É governar, é antecipar as coisas. A própria Bíblia fala, né, que a gente deve ter domínio próprio. Exato. Eu acho que o domínio próprio nada mais é que a disciplina. Isso, e essa parte de escravizar o corpo eu tirei da Bíblia. Foi? Porque Paulo dizia assim, eu escravizo o meu corpo para fazer aquilo que eu não quero, praticamente assim. É verdade. Eu faço... Não faço aquilo assim, que eu todas quero. as coisas me são listas, mas nem todas me convêm, né? E ele diz assim, eu escravizo o meu corpo para... Como é? Não sei o que, eu escravizo o meu corpo. Ele diz assim, eu escravizo o meu corpo para fazer aquilo que é preciso. E eu peguei isso da Bíblia, né? Então assim, a gente tem que fazer o nosso corpo de escravo. Porque senão a gente vai ser escravo dele. E aí entra a parte de disciplina, de motivação, da gente identificar, tipo, quais são os gatilhos que me levam a despertar a dopamina em mim, meus fatores motivacionais. E aí a gente precisa trabalhar isso. Existe até uma fala que os neurocientistas vêm falando atualmente, que é o jejum de dopamina. Eu já ouvi falar. Como seria isso? Cara, tipo assim, se você ativa muito a tua dopamina pra leitura de um livro, por exemplo. Sim. Tu lê todo dia ou não? Todo dia. Todo dia? Tudo. Então, assim, o que seria esse jejum de dopamina? É pegar essa leitura do livro que você vai fazer e jogar uma moeda pra cima. Se der cara, eu vou ler um livro. Se der coroa, eu vou ler os artigos da minha dissertação. Entendi. E aí, tipo assim, no dia que der... no dia que que a moeda caiu e tu vai ter que ler a dissertação do mestrado, aí tu vai ficar, cara, eu vou ter que ler. Mas se tu pegar o mecanismo que a gente criou agora e botar lá, vai ser mó da hora. Mas a tua motivação, ela sempre vai ficar, cara, é o livro. Já pensou? Tu vai ficar sempre com vontade de querer ler o livro. É verdade. Mas aí é aquela coisa, né? Você se treinar pra isso. É treinar. É treino. E aí, uma série de fatores a gente precisa fazer. Cara, organização, hidratação, qualidade do sono. Porque o sono, quando você não dorme bem, ele é um dos fatores da procrastinação. Porque um cérebro cansado, ele só quer fazer tarefas simples, fáceis e rápidas. É verdade. E para a gente fazer tarefas complexas, difíceis e demoradas, a gente precisa estar com a energia cerebral muito boa. E quando a gente não tem essa energia cerebral muito boa, a gente vai procrastinar, porque tudo que a gente procrastina não é fácil, não é simples e demora. É verdade. A gente não procrastina nada fácil. Nada. Então, assim, o sono é um fator principal. Uhum. Aí entra hidratação, que você está bebendo. Algumas pessoas acham que a água ela não tem benéfico na parte de produtividade. Tem. Porque baixa os níveis de água, né? Nível de desidratação, quando a gente não se hidrata bem, ele diminui a nossa potência de raciocínio, a nossa tomada de decisão, diminui nosso rendimento.
Ele te dá cansaço. Tem Dá gente que tem dor de cansaço, cabeça. sim. Eu, por exemplo, se eu ficar muito tempo sem beber água, se eu chegar num nível assim de que não tomar quantidade, eu começo a sentir incômodos, né? Eu começo a sentir dor de cabeça, Não é a questão de sede, porque eu tô... Não, um cansaço, assim, É. a nível de sono mesmo. Assim, de gera dormir muito bem, mas tô com cansaço. sono. Não tá errado. Então a desidratação ela gera cansaço. Então são uma série de fatores que a gente precisa regular. E aí entra algumas vitaminas, vitamina B12. Se você tiver com um nível de vitamina B12 baixo, acima de 500, você começa a ter a sensação de cansaço maior. A questão do ferro também, né? É, muita coisa. Então assim, para você vencer a procrastinação, não é algo só simples. Faz só um hackzinho. Não. Você tem que avaliar o sono, água, níveis hormonais. É muita coisa. É Mas muita mesmo coisa. assim, são coisas que fazem parte pra você ter uma vida épica, né? Pra você exatamente. cuidar bem do seu corpo, da sua mente. Perfeito. E conseguir alcançar seus objetivos. É um conjunto que não é só para você ser mais produtivo, mas inclui uma série de fatores na sua vida, para você trabalhar bem, pra você namorar, para você se divertir, para você ir para várias coisas. Só que o que é que as pessoas preferem? Em vez delas cuidarem desses hábitos de dormir bem, se alimentar bem, beber água e tal, por aí vai, não. Tô cansado, tô estressado. O que é que ela vai fazer? Beber cachaça, beber uma cerveja. Aí fica mais cansado ainda, mais estressado ainda, com dor de cabeça no outro dia. Cara, aí, vou pra uma balada. Vou me divertir. Então, assim, ela começa a criar mecanismos de dopamina de fuga. Que aí aquilo vai atrapalhar mais ela. Porque ela começa por exemplo, beber é ruim? Depende. Mas algumas pessoas, quando bebem, se sentem mais alegres, mais felizes. Só que ela tá começando a trazer mecanismos de ativação que não são saudáveis para ela, para que ela atinja os objetivos dela. Ou seja, ela tá aumentando ali o nível da dopamina dela pra aquilo. Exatamente. Ela vai sempre buscar aquilo quando sempre ela se vai buscar sentir... aquilo quando ela se sentir para baixo. É verdade. E aí, quando você bebe, você vai pra uma balada, você perdeu noite de sono, acordou desidratado. E aí vem a questão da dor de cabeça, o cansaço. Cara, piorou. Aí que não vai conseguir Aí fazer a pessoa nada. tá cavando a própria cova. Aí no outro dia já vai trabalhar, já fica estressado porque tá cansado Perfeito. de toda uma situação que já aconteceu antes. Exatamente. E aí ela já vai ter várias situações estressantes no trabalho porque ela tá estressada, desidratada, cansada. Exatamente. E aí ela não produz. Não e produz. em casa isso reflete na família, Na porque família, ela também na não vai vida, ter, no não vai trabalho. ter, né, disposição para às vezes dar atenção pro filho, pro marido, Perfeito. ou pra esposa e vice-versa. Aí vira aquela Vira uma situação bola de neve, em que a velho. pessoa fala, nossa, minha vida é horrível, minha vida Exatamente. Vira uma bola de neve. E assim, a gente precisa entender do nosso dia a dia como é que está os nossos contextos de hábitos para a gente poder exterminar a procrastinação e ser mais produtivo. Porque a procrastinação, você ser produtivo, não é você usar hackzinho. Claro que algumas coisas vai funcionar muito, por exemplo. Eu gosto de falar que existe a diferença entre planejamento e planejamento. tem um planejamento? Tem. Muitas Como pessoas... Por exemplo, muitas pessoas... Existe uma pesquisa que diz que 97% das pessoas, elas fazem um planejamento. Elas não conseguem cumprir os seus planejamentos, as suas metas. É por isso que entra ano e sai ano as pessoas repetem o mesmo objetivo de vida. É mesmo. Isso é verdade, né? Todo início de ano tá lá as mesmas É a promessas. mesma meta de 2015. Exato. Ou a mesma meta desde que começou. Desde que ela entendeu por meta. É verdade. Porque ela faz um planejamento. Porque um planejamento é você ter bem estruturado o que é que você quer conquistar. E às vezes um planejamento macro, que é o todo, né? Você precisa quebrar ele em partes. E aí eu sempre gosto de falar que um planejamento ele inclui 3 partes principais, que eu chamo de TCI, a técnica TCI, que é o quê? É o tempo, a complexidade e a importância. Em quanto tempo eu vou fazer aquilo? Qual a complexidade disso? E qual a importância? Então, quando você entende isso, você já tem um dos primeiros pilares do planejamento. E você vai identificar, de acordo com aquele seu objetivo, a sua meta, como você vai conquistar aquilo. Não é só você botar, vou comprar um carro novo. Mas não diz como. Não sabe como é que vai comprar, qual a cor do carro, qual o ano, qual o modelo, quando, como, o que é que você vai fazer para fazer isso. Então, não tem caracteres, ele tem uma lista. Então, o que é que as pessoas fazem? Elas não fazem um planejamento, elas fazem listas do que elas querem conquistar. Só que essa lista do que elas querem conquistar não vai ajudar elas a conquistar. Porque ela não tem um plano de ação. Ela tem uma lista. Ela não tem um planejamento. Então, a diferença do planejamento para o planejamento é que o planejamento é uma lista. O planejamento é uma estrutura de como você vai atingir aquele planejamento. É verdade. Como, por exemplo, estudar.
Ah, vou estudar pro Enem, vou estudar pra um concurso. Ah, no concurso, sei lá, acho que é o quê? Em 7 disciplinas? Direito administrativo, Por constitucional, aí. matemática, 7. Então você vai ter que colocar ali dentro do seu planejamento de estudo semanal quantas horas você vai estudar para cada disciplina, quantas questões você vai responder de simulado, como é que você vai organizar os seus horários de estudo. Isso é um planejamento. Não você pegar e, hoje eu vou estudar administração. Aí estuda lá o tanto que der. Amanhã eu vou estudar raciocínio lógico. E não tem um planejamento. Tem uma lista. Preciso estudar 7 disciplinas, preciso acertar, sei lá. E às vezes não dá tempo, chegar a Não prova, dá, vai chegou, fechou. não fechou o assunto. Porque ela não tem um Exatamente. planejamento. Ela tem uma lista do que ela tem que estudar. Ela comprou uma apostila com os assuntos, mas não tem uma programação. Ela não se programou para estudar. Ela verdade. fez um planejamento. Ela mentiu para si mesma. E eu carrego até uma frase, né? Se você falha em planejar, você já planejou falhar. Sim. Tá planejando fracassar já. Exato. E é verdade. Faz todo sentido, né? Tem muita gente que fala que é muito difícil, que desiste do sonho e fala que é difícil, mas na verdade é porque a pessoa não planeja como vai alcançar, Fez né? um planejamento, né? Aquela história lá de vou fazer um mural aqui de visualização e bota só as coisas lá, mas não... Tá, e eu vou fazer isso como? Exatamente. Fica esperando acontecer. Tem muito essa questão da lei da atração, eu acredito em partes, porém eu acredito que tem que ter uma ação aí Sim, também, né? Lei da sim. atração, ação. Então, acho Sim. que tem que ter uma ação também da pessoa. Não basta Muito. só você acreditar que você vai conseguir e ficar esperando. Sim. Você tem que ter um meio. Como que eu vou fazer isso? O que eu preciso para isso acontecer? E onde eu vou conseguir esses meios para isso acontecer? Exatamente. Isso faz todo sentido quando a pessoa realmente quer mudar de comportamento, somente na procrastinação. Ela quer vencer isso, ela precisa pensar o que eu vou fazer para mudar isso. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Pra gente encerrar, fala aí pra gente o que você tem, assim, de experiência pessoal ou de pessoas que já passaram aí na sua vida, que você notou, assim, que usou algo e que deu muito certo. Cara, Pra assim, resolver. eu era a procrastinação em pessoa. Era mesmo? Era. Porque eu falo que existe os 4 Cs da procrastinação. Sim. Então, o primeiro C é começar, o segundo C é continuar, o terceiro é concluir e o último é comemorar aquilo que você concluiu. E eu era muito bom, Rodolfo, em começar as coisas antes. Mas não terminava. Mas eu não continuava. Porque eu tinha um nível de empolgação tão grande que eu colocava a minha energia toda no início. Só que quando vinham as dificuldades, eu não queria enfrentar as dificuldades. Eu achava que tudo ia ser fácil. Eu conheço muita gente assim. E aí, quando vinham as dificuldades, os desafios, os sacrifícios para passar daquela fase, eu desistia. Entendi. Então, eu já iniciei muitos projetos e não concluí os projetos. Muitos, mas muitos mesmo. Eu tenho o contrário. Eu tenho dificuldade em começar. Porém, quando eu começo uma coisa, eu vou ter que terminar. Uhum. Tipo, se eu não terminar, eu fico louca. Então tu procrastina para iniciar. Eu procrastino pra iniciar. Exatamente. Às vezes eu demoro a tomar a decisão de começar algo. Porque eu sei que se eu começar, pode... Tu tem que terminar. Eu tenho que ir me arrastando no meio da guerra, fazendo o que acontecer. Eu vou ter que terminar. Se eu não terminar, eu não me sinto bem. Mas assim, tu tem um lado positivo disso. Quando tu não inicia, é porque tu tá se preparando para aquilo. Cara, eu vou... Porque você vai até o fim. Eu já era diferente. Eu era muito bom em começar. Mas eu não continuava. É que ela põe aquela empolgação, tipo, vou começar. Mas aí, como é que eu vou continuar? Não sei. Rápido. Eu não penso pra começar. Você só vai. Eu só vou, cara. É muito rápido. E agora, rápido. como é que eu mantenho isso aqui, né? Eu começo, pá. Só que o meu nível de consistência era baixo. Eu tinha uma intensidade alta, mas consistência baixa. Então, eu tinha muito essas questões ao longo da minha vida. E aí, eu vim trabalhando isso depois que eu identifiquei o quanto aquilo estava me prejudicando. E aí, foi daí que surgiu o treinamento Exterminando a Procrastinação. Foi quando eu percebi e identifiquei como eu me comportava, eu criei um método que só vem a melhorando a cada dia. E com esse método, eu já apliquei para mais de 700 pessoas e muita transformação para essa galera. Que bacana. E como que a pessoa faz aí, quem tá assistindo aí, que tá vendo que isso aqui, cara, isso aqui é pra mim, eu preciso mudar de vida. Como ela faz pra adquirir seu método? Lá no link do meu Instagram agora, no @ricardopatrese, Patrez, que é o Z mudo, a gente tem um link lá, inclusive tá na promoção. São mais de quase 30 horas de aula. Sim. Direto. Todo dia uma aula. Então, você só vai pra outra aula se você concluir uma. Você não consegue fazer... Não dá pra sair adiantando. Não dá. Porque senão a pessoa não tem resultado. E aí eu faço um monitoramento disso. Pra saber o quanto ela tá aplicando. Porque se eu deixar só a aula lá, ela vai assistir e não vai aplicar. Algumas pessoas. Então, elas precisam dessa cobrança. Sim. Então, o ser humano em si, ele precisa ser monitorado e ser cobrado. É verdade.
Senão ele não faz. Você não Ou faz. ele procrastina, ele deixa pra depois. Então eu coloquei essa metodologia de monitorar e cobrar as pessoas. E aí uma vez que você entra nesse treinamento, tá gravado, a gente faz esse monitoramento e no final a gente tem um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, onde você concluiu o treinamento, a gente traça um plano junto para você já saber quais são as suas próximas metas, as suas próximas ações para conquistar o seu objetivo. Nossa, muito bom. E a galera que tá ouvindo isso aí é excelente. Porque tem muita gente que tem essa dificuldade. Igual você falou, precisa daquele empurrão Exatamente. de ter alguém ali em cima que, tipo assim, se depender de mim mesmo, não vai. É. E faz toda a diferença. Tem gente que às vezes tem essa dificuldade de, um mentor, um coach, não sei o quê, não gosta desse tipo de coisa. Mas, cara, a gente precisa. Não tem esse que não precisa de ajuda, né? Tem aquela história do povo, autoajuda. Ok, mas quem é que não precisa de ajuda? Não, todo mundo. Me diga quem não precisa. Todos nós precisamos, né? Em algum momento. Tem gente que precisa mais, tem gente que precisa menos. Mas todos nós precisamos. E é bom pra você poder até ter resultados que talvez você nunca tenha tido, né? Talvez desses teus alunos aí, muitos já tiveram resultados assim que nunca tiveram antes, né? Tem cada relato aqui, tem um relato. Cara, é muito doido. Tinha uma das alunas que ela queria dar banho no gato fazia 7 meses. Ela não conseguia, ela achava que não tinha tempo pra dar banho no gato. Aí é a desculpa da falta de tempo. É falta de tempo. Aí ela organizou a vida dela toda. Por quê? Porque dentro do treinamento não é um treinamento só racional. A gente traz um aspecto emocional. Então a gente traz processos de, eu preciso pedir perdão pra alguém. O não perdão, ela atrapalha as pessoas. Então pedir perdão, ressignificar alguns traumas, alguns acontecimentos, perdoar pai, perdoar mãe. Mudar algumas crenças. Mudar crenças demais toda hora. Ser grato pela vida, identificar o que você já construiu. Então, um treinamento comportamental. Lidar com alguns P's da procrastinação que eu chamo. Preguiça, paralisia, prepotência, presunção. Cansaço mental. É muito extenso, é muito grande o treinamento. Nossa, muito legal. A gente aproveita essa oportunidade. Pode mudar a sua vida. Tem livro que muda a vida e tem treinamento que muda a vida da pessoa. E esse treinamento ele é muito aprofundado porque ele foi... Cara, eu estudei todo mundo que falava sobre procrastinação. Foi? Todo mundo. Você passou muito tempo estudando isso? Muito tempo. Eu estudei tudo. E eu olhava, cara, o que é que vai funcionar? O que é que funciona desse treinamento aqui? Então eu peguei só o que funciona e joguei. Tudo que não funcionava, que eu via, isso aqui não. Então eu fiz um filtro de tudo que funcionava dos grandes players, de outros players também, de livro. Então tá aqui, ó. Esmiuçado. Isso é bom. Só para você aplicar e fazer isso aqui que vai dar certo. Nossa, que bacana. Eu adorei essa conversa aqui hoje com você, Ricardo. Estou muito feliz que você aceitou o convite. Obrigado. Eu espero que quando você estiver por aqui a gente possa ter outros momentos pra gente falar mais Será um prazer aqui. E quem ficou acompanhando a gente até agora, muito obrigada. Eu tenho certeza que você também gostou. Eu sei que esse assunto fala com todo mundo, porque todos nós procrastinamos em alguma coisa. Não tem esse que é perfeito, né? Infelizmente. Exatamente. E se você quiser ir mudar de vida, aproveita que o Ricardo tá aí com esse material perfeito para poder te ajudar. Excelente. Obrigado, Ricardo. Obrigado você pelo convite, querido. Até mais, gente. Aproveita o conteúdo aí. Continue seguindo aí o Inovamente. E não perca aqui os episódios que a Rodolfo vai trazer com gente fantástica aqui. A gente se espera aí em outro momento estar aqui de novo. Obrigado. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau.